Você já se perguntou por que algumas mulheres passam pela vida de um homem como um simples capítulo, enquanto outras continuam vivendo dentro dele, mesmo quando ele jura que já virou a página? Às vezes não é o amor óbvio, nem a história perfeita, nem o relacionamento que todo mundo viu nascer. É algo mais profundo, mais silencioso, quase subterrâneo, uma impressão emocional que fica gravada no inconsciente masculino muito antes de ele perceber que foi marcado. E talvez você já tenha sentido isso, a sensação de que você não foi apenas alguém que ele conheceu, mas alguém que atravessou o espaço interno dele de um jeito que nenhuma outra atravessou. O mais curioso é que esse tipo de mulher não se percebe como inesquecível. Ela não tenta impressionar, não tenta ser mais do que é, não força, não implora, não disputa. Ela apenas existe de um jeito tão autêntico que acaba ativando partes do homem que ele mesmo não sabia que estavam adormecidas. É como se, no momento em que ele a encontra, alguma coisa dentro dele se abrisse, um desejo que ele não explica, uma familiaridade que ele não entende, uma calma que ele não encontra em nenhum outro lugar. É nesse ponto que a psicologia masculina e a energia feminina se encontram, quando a presença dela toca exatamente aquilo que ele não consegue nomear. E aqui existe um detalhe que quase ninguém percebe. O homem não se apaixona primeiro pela lógica. Ele se apaixona pela sensação. É o corpo dele que registra. É o inconsciente que capta. É o desejo que desperta antes da mente tentar organizar tudo. E quando ele encontra uma mulher que o faz sentir mais vivo, mais conectado, mais real, isso cria uma memória emocional que não se desfaz com o tempo. Mesmo que ele tente seguir em frente, mesmo que ele se distraia, mesmo que ele se convença de que já esqueceu, não esqueceu, porque o vínculo que ela desperta não é racional, é instintivo, energético e profundamente emocional. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele homem que voltou, meses depois, sem explicação clara, apenas dizendo que lembrou de você do nada. Mas nada nisso é do nada. O inconsciente dele estava trabalhando o tempo inteiro. E é assim que funciona com a mulher inesquecível. Ela desperta nele um espelho interno, um lugar onde ele se sente visto de verdade, onde não precisa performar, onde pode simplesmente ser. Ela desperta a sensação de ser suficiente, de ser desejado de um jeito que toca o ego, mas também a alma. E por mais que ele tente racionalizar, fugir ou ignorar, é essa sensação que fica pulsando quando ela não está mais perto. O mais interessante é que essa mulher não tem uma fórmula. Ela não decorou técnicas, não segue scripts, não manipula emoções. Ela tem presença, tem consciência emocional, tem aquela energia feminina madura que não implora por atenção. Ela atrai, e justamente por não tentar, ela se torna marcante. O homem percebe, ainda que inconscientemente, que está diante de alguém raro, e tudo o que é raro, tudo o que desperta algo verdadeiro, permanece. E é aqui que a história realmente começa. Porque entender o que essa mulher desperta no inconsciente masculino é entender por que ele nunca a esquece, mesmo quando tenta. À medida que avançarmos, você vai perceber quais são essas marcas invisíveis, esses gatilhos emocionais e esses sinais que revelam que você pode ter sido, sim, a mulher que ele nunca conseguiu apagar. Vamos aprofundar isso agora. E antes de seguirmos mais fundo nessa jornada sobre o inconsciente masculino, eu quero te pedir uma coisa importante. Não por obrigação, mas porque isso realmente faz diferença para que conteúdos como esse continuem chegando até você e até outras mulheres que precisam ouvir essas verdades. Se até aqui alguma parte desse vídeo já tocou algo dentro de você, se trouxe clareza, identificação ou aquela sensação de "é exatamente isso que eu vivo", deixa agora o seu like. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse tipo de conversa sobre psicologia masculina, energia feminina, vínculos emocionais e memórias que o corpo não esquece, tem valor e merece alcançar mais pessoas. E se você já sentiu que marcou alguém desse jeito, ou se alguma dessas palavras despertou lembranças, sentimentos ou reflexões, comenta aqui embaixo. Compartilhar sua experiência não só fortalece essa comunidade de mulheres conscientes, mas também abre espaço para que outras se reconheçam nas suas vivências.
Escreve algo simples como "já senti isso" ou conta em uma frase como "esse tema toca sua história". Você não imagina o quanto isso cria conexão entre todas nós. E claro, se você é nova aqui ou ainda não faz parte desse espaço, aproveita para se inscrever no canal. Estamos construindo uma comunidade de mulheres emocionalmente maduras que querem compreender o amor de um jeito mais profundo, mais verdadeiro e mais consciente. Cada vídeo é um passo nessa jornada, e eu quero você comigo nos próximos. Vamos continuar. Quando falamos da mulher que um homem nunca esquece, muita gente imagina imediatamente algo ligado à aparência, ao jogo de sedução ou a algum momento marcante que ficou na memória dele. Mas, na verdade, o impacto começa muito antes disso e se dá em um lugar em que ele não tem controle algum, no inconsciente. É por isso que, quando ele encontra uma mulher que o atravessa de verdade, a primeira reação não é racional, não é planejada, não é consciente, é instintiva, é corporal. Ele sente antes de entender, ele registra antes de interpretar. Ele se conecta antes de decidir se quer ou não se envolver. E é justamente isso que torna esse encontro tão difícil de esquecer. O inconsciente masculino funciona como uma espécie de radar silencioso, captando sinais que a mente consciente ignora. E quando ele cruza com uma mulher que acessa esses lugares internos, é como se um botão fosse apertado sem aviso. Ele pode estar acostumado a encontros rápidos, conversas rasas, relações que não tocam nada profundo. Mas diante dessa mulher, algo nele muda de frequência. O olhar dela desperta nele uma sensação de reconhecimento, como se ela tivesse visto algo que ele mesmo tenta esconder. A presença dela desperta calma e desejo ao mesmo tempo, e isso confunde o corpo dele. A energia feminina dela traz uma mistura de acolhimento e magnetismo que ele não encontra facilmente. E isso chama a atenção do inconsciente de forma imediata. Essa mulher não precisa fazer nada extraordinário. Não precisa performar, nem provar, nem conquistar. Ela simplesmente existe de um jeito que traz autenticidade. Ela é inteira no que sente, consciente das próprias emoções, firme em quem é. E esse tipo de energia feminina não passa despercebido. O homem pode até não admitir, pode tentar racionalizar, pode ignorar a intensidade da reação, mas o corpo dele já foi tocado. A psicologia masculina explica isso como um disparo interno de conexão. Ele sente segurança e excitação ao mesmo tempo, como se estivesse diante de algo que ele sempre buscou, mas que nunca teve coragem de assumir. E esse impacto inicial, silencioso e profundo, é o que faz com que ela se torne inesquecível. Porque o homem não aguarda na memória como uma história, ele aguarda como uma sensação. Ele lembra do jeito que ela o fez respirar, do jeito que ela o fez se sentir visto, do jeito que a energia dela mexeu com partes dele que estavam adormecidas. Memória afetiva, memória emocional, memória corporal, 3 camadas que se combinam e criam um tipo de registro impossível de apagar. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas pessoas ele conheça, não importa quantas desculpas ele conte para si mesmo, o inconsciente continua chamando por aquela sensação. Em muitos casos, ele só percebe a profundidade desse impacto quando ela se afasta. É no silêncio dela que ele descobre o barulho interno que ela deixou. É na ausência dela que ele reconhece o quanto a presença dela o reorganizava emocionalmente. E é exatamente aqui que a psicologia do amor e a energia feminina se tornam impossíveis de ignorar. Quando a mulher não precisa pedir nada, porque o próprio inconsciente dele se encarrega de lembrá-lo. A presença dela vira um marco interno, um lugar mental que ele visita sem perceber. E às vezes, é nesse intervalo entre o que ele sente e o que ele entende que nasce a memória mais poderosa, aquela que vive nele mesmo quando ela já seguiu em frente. Talvez você já tenha sido essa mulher e nunca tenha percebido. Talvez você tenha achado que era só mais uma história, só mais um encontro, só mais uma conexão que terminou. Mas existem homens que carregam você até hoje, não porque estão apaixonados, mas porque você ativou algo neles que nenhuma outra conseguiu tocar. É isso que torna tudo tão profundo. Você deixou nele um espelho emocional.
Ele viu quem era através da forma como você o enxergava. E isso é raro demais. Isso é precioso demais. Isso não se esquece. E antes de seguirmos para a próxima parte, se esse tema despertou algo em você, se você já sentiu que marcou alguém desse jeito, ou se algo que eu disse trouxe lembranças, sensações ou insights, eu quero te convidar, de forma leve e verdadeira, a comentar aqui embaixo a frase: "Eu já despertei isso". Isso cria um elo bonito entre nós e fortalece essa comunidade de mulheres conscientes que estão aprendendo a ler o inconsciente masculino com profundidade e honra. Quando tentamos entender o que a mulher inesquecível realmente desperta no inconsciente masculino, precisamos entrar em um território que ele raramente admite, até para si mesmo, porque diferente do que muita gente pensa, não é o visual, não é o tipo de mulher, não é o charme, não é a sedução, é algo muito mais profundo e muito mais involuntário. O inconsciente dele reage antes de qualquer emoção consciente, e essa reação não nasce do que ela mostra, mas do que ela acessa nele. É como se a presença dela ativasse portas internas que ele mantinha fechadas há anos, às vezes, décadas. E essa abertura repentina provoca uma mistura intensa de sensações: fascínio, medo, desejo, calma, reconhecimento. Um turbilhão silencioso que ele sente no corpo muito antes de entender com a mente. O homem está acostumado a se relacionar na superfície das coisas. Conversa leve, desejo rápido, conexões que não exigem profundidade emocional. Mas essa mulher específica, não funciona na superfície. Ela toca o campo emocional dele sem fazer força. Ela desperta nele uma energia que ele não sabia que estava ali. E isso acontece de forma tão sutil, tão instintiva, tão visceral, que ele não consegue explicar. Ele só sente. E sentir, para muitos homens, já é um choque imenso. A psicologia masculina explica que o inconsciente registra vibrações, tons de voz, olhares, microexpressões, energias. E quando ele se depara com alguém que vibra diferente, que traz presença, que não precisa mascarar sentimentos, o sistema interno dele reconhece isso como algo raro. Não raro, ele sente essa mulher com o corpo inteiro. É o olhar dela que penetra sem machucar. É o silêncio dela que não pressiona. É a energia feminina dela que acolhe e provoca ao mesmo tempo, criando um campo invisível onde ele pode finalmente relaxar e contraditoriamente se sentir mais vivo. Ele não entende por quê, mas de repente ele sente vontade de ser melhor, de ser mais honesto, de mostrar sua verdade. É como se ela puxasse para a superfície uma versão dele que ele mesmo não sabia onde estava, guardada. Essa sensação de ser visto sem ser julgado é uma das experiências emocionais mais profundas que um homem pode viver, e justamente por isso, uma das mais inesquecíveis. Mas existe um detalhe ainda mais fascinante. Essa ativação não tem nada a ver com esforço. A mulher inesquecível não força a intimidade, não pressiona a conexão, não tenta ser especial. Ela expressa sua energia feminina de forma madura, consciente, serena. Ela deixa transparecer sua sensibilidade sem medo, sua verdade sem desculpas, seu silêncio sem ansiedade. E é justamente essa autenticidade que toca o inconsciente masculino com tanta força, porque o homem está acostumado a interações onde ele é levado a performar, a corresponder a expectativas, a sustentar máscaras. Com ela, não. Com ela, ele sente que pode baixar a guarda, mesmo que não queira. E essa entrega involuntária se torna uma das memórias mais marcantes que ele carrega. E é aqui que a confusão interna dele começa, porque o inconsciente já reconheceu, já registrou, já se conectou, mas a mente ainda não acompanhou. Ele tenta manter o controle, tenta racionalizar, tenta dizer a si mesmo que é só atração, só química, só coincidência, mas ao mesmo tempo se pega pensando nela em momentos aleatórios, lembrando do jeito que ela o olhou, do tom da voz dela, da paz que sentiu perto dela. Ele não entende por quê, mas a presença dela deixa um eco emocional que continua vibrando, mesmo depois que ela vai embora. E é essa vibração que começa a criar a marca mais profunda, a memória afetiva.
Talvez você já tenha sentido isso também. Aquele encontro que te deixou diferente, aquela sensação que ficou no corpo, aquele olhar que mexeu com você. É nessa camada que tudo acontece, não na lógica, mas na energia. E conforme avançarmos, vamos aprofundar ainda mais como essa mulher, muitas vezes sem perceber, se torna um gatilho emocional poderoso na vida dele, despertando partes que ele mesmo não tinha coragem de acessar. Quando essa mulher aparece na vida dele, algo inesperado acontece. Ela desperta nele sentimentos, memórias e impulsos que não estavam acessíveis para ninguém. E o mais impressionante é que ela faz isso sem esforço, sem estratégia, sem tentar ser especial. É uma presença que atravessa, não porque é intensa demais, mas porque é verdadeira demais. E o inconsciente masculino reconhece a verdade antes de reconhecer qualquer outra coisa. Ele percebe a forma como ela o olha, um olhar que não exige, não cobra, não controla. Um olhar que enxerga quem ele é e não quem ele finge ser. E isso o desarma de um jeito que poucas experiências na vida conseguem. Essa mulher o toca em lugares onde ele nunca foi tocado, não fisicamente, mas emocionalmente. Ela desperta nele uma sensação de familiaridade, como se ele já tivesse sido visto por ela em algum lugar além da lógica. É aquela presença que chega suave, mas fica profunda. A conversa dela não é superficial, mas também não é pesada. Ela flui, ela atravessa, ela abre espaço. Ele sente que pode falar sem editar, sentir sem esconder, existir sem performar. E essa liberdade é tão rara na experiência masculina que se torna viciante. Ele passa a associar a presença dela a uma sensação de segurança emocional que ele não encontra em outros lugares. E tem algo ainda mais poderoso. Ela o inspira sem tentar inspirar. A energia feminina madura que ela carrega desperta nele um desejo de se aproximar do próprio potencial. Ele sente que, ao lado dela, pode ser um homem mais consciente, mais verdadeiro, mais inteiro. É como se a forma dela existir acionasse nele um chamado interno, uma lembrança de quem ele poderia ser se tivesse coragem de acessar suas camadas mais profundas. E é nesse processo, quase invisível, que ele começa a entender por que não consegue esquecê-la. Essa mulher também desperta nele sentimentos aparentemente contraditórios: calma e inquietação, desejo e vulnerabilidade, proximidade e medo. E esses contrastes criam uma marca emocional fortíssima. Ele não sabe se quer fugir ou se quer se entregar. Ele não entende por que ela o faz sentir tão vivo e ao mesmo tempo tão exposto. Mas essa ambivalência o prende, porque ele nunca viveu algo assim. As outras mulheres podem ter despertado desejo, podem ter despertado carinho, podem ter despertado interesse, mas ela desperta consciência. Ela mexe na arquitetura interna dele. Ela acende luzes em quartos que ele mantinha trancados. E isso, no nível do inconsciente masculino, é absolutamente inesquecível. Às vezes, o impacto é tão grande que ele tenta se afastar, não porque não sente, mas porque sente demais. A presença dela o coloca diante de versões de si mesmo que ele evitou por muito tempo, versões que exigem coragem, entrega, amadurecimento emocional. Ela o faz perceber que existe algo nele esperando para ser revelado, e isso é assustador. Mas, mesmo quando ele se afasta, mesmo quando tenta esquecer, o registro emocional permanece e volta nos momentos mais inesperados. Um perfume parecido, um sorriso que lembra o dela, um silêncio que traz a mesma paz. O corpo dele lembra antes da mente. A memória afetiva pulsa antes da lógica. E talvez você já tenha sido essa mulher sem perceber. Talvez ele tenha demonstrado confusão, intensidade, aproximação e distância ao mesmo tempo. Não porque não sabia o que queria, mas porque você acessou nele algo que ninguém mais tinha tocado. E agora, continuando nessa jornada, nós vamos entender exatamente por que essa sensação se torna tão profunda e o que faz com que essa marca emocional continue viva dentro dele, mesmo depois que a história aparentemente chegou ao fim. Quando essa mulher começa a despertar algo real dentro dele, o primeiro movimento do inconsciente masculino é abrir, mas o segundo é resistir. E essa resistência não nasce da falta de interesse, nasce justamente do excesso.
Porque para muitos homens, sentir profundamente é quase como perder o controle. E perder o controle é um território que eles evitam desde cedo. Então ele se vê dividido entre dois impulsos que parecem opostos: se aproximar porque ela o faz sentir vivo, e se afastar porque ela o faz sentir vulnerável. Esse conflito interno se torna uma batalha silenciosa dentro dele, uma oscilação constante entre desejo e medo. De um lado ele sente atração, conexão, familiaridade, presença. Ele sente paz quando está com ela, e sente intensidade também, uma combinação que poucas vezes experimentou. Ele percebe que ela o enxerga além das máscaras, além das defesas, além do ego. E isso cria um vínculo emocional muito mais profundo do que ele está acostumado. Ela desperta uma versão dele que ele reconhece como verdadeira, mas que raramente tem coragem de mostrar. Ela faz com que ele perceba que pode baixar a guarda, e ao mesmo tempo, faz com que ele se dê conta do quanto essa vulnerabilidade o assusta. Do outro lado, surge um medo sutil, mas poderoso. Um medo de não ser suficiente. Um medo de ser visto demais. Um medo de perder a identidade que ele construiu com tanto esforço. Um medo de se entregar a uma mulher que, sem perceber, abre portas internas que ele mantinha trancadas por proteção. E essa tensão emocional cria um atrito psicológico intenso. Ele tenta racionalizar. É só química. É coisa da minha cabeça. Ela não é tudo isso. Mas o corpo dele, o inconsciente dele, sabe que não é verdade. A sensação que ela desperta é diferente, mais profunda, mais verdadeira. E ele sente isso mesmo quando tenta negar. É por isso que muitos homens começam a agir de forma contraditória com esse tipo de mulher. Eles se aproximam com intensidade, como se o magnetismo fosse irresistível, e depois se afastam sem explicação, como se precisassem recuperar o controle emocional perdido. Essa oscilação não tem nada a ver com jogo, nada a ver com falta de interesse, nada a ver com imaturidade apenas. É o conflito interno entre duas forças igualmente fortes, a força que o empurra para ela e a força que tenta protegê-lo dela. E quanto mais profundo é o impacto emocional que ela provoca, mais forte se torna essa luta dentro dele. Muitos homens só percebem a profundidade desse conflito quando se afastam, quando se retiram para o silêncio, para a rotina, para a aparente normalidade. É nesse momento que o impacto aparece de verdade. Ele percebe que a presença dela mexia com o ritmo interno dele, que a energia feminina dela reorganizava sua emocionalidade, que o olhar dela fazia com que ele se sentisse visto de um jeito que ninguém mais conseguia. Ele percebe que sente falta, não de um carinho específico, não de um momento em particular, mas da sensação única que experimentava ao lado dela. E essa percepção faz com que ele entre em um ciclo de dúvida, saudade, curiosidade e confusão emocional. Essa mulher desperta nele um movimento que ele não sabe controlar, o de se aproximar emocionalmente, mesmo quando uma parte dele tenta fugir. E essa dualidade cria uma memória afetiva ainda mais intensa, porque tudo que envolve emoção profunda, plus vulnerabilidade, plus medo, tende a se fixar no inconsciente com muito mais força. Ela não desperta apenas desejo, desperta consciência, desperta percepção, desperta partes dele que estavam escondidas. E é justamente essa mistura de sensações, algumas deliciosas, outras desconfortáveis, que imprime nela o rótulo de inesquecível. E à medida que avançarmos, você vai enxergar como esse conflito interior abre caminho para sinais muito claros, quase impossíveis de disfarçar, de que você pode ter sido essa mulher que marcou algo profundo dentro dele. Sinais que ele mostra até quando não quer mostrar, e que denunciam exatamente o que você despertou no inconsciente dele, mesmo sem perceber. Existem momentos na vida de um homem em que, mesmo tentando manter tudo sob controle, o inconsciente dele acaba denunciando o que está acontecendo por dentro. E quando falamos da mulher que ele nunca esquece, esses sinais não aparecem de forma óbvia, não. São declarações grandiosas, não são atitudes dramáticas. São detalhes, pequenos movimentos emocionais, comportamentais e energéticos, que revelam exatamente o impacto que ela teve na vida dele.
E o mais curioso é que, na maior parte do tempo, ele nem percebe que está demonstrando. Ele só age, ele só sente, ele só reage ao que ficou gravado na memória afetiva e emocional. Por isso, quando essa mulher passa pela vida dele, é quase impossível não notar as marcas que ela deixa, mesmo quando ele tenta esconder. Um dos sinais mais fortes é a forma como ele se lembra de coisas que, racionalmente, não fazem sentido nenhum para ele guardar. Ele lembra de detalhes que ninguém mais perceberia. Um gesto, uma frase específica, o jeito que ela mexia no cabelo, o som da risada dela, a expressão que ela fazia quando estava pensativa. O inconsciente masculino registra o que toca emocionalmente, não o que é óbvio ou conveniente. E quando ele guarda esses pequenos fragmentos, é porque a presença dela ativou nele algum tipo de memória sensorial profunda. Ele pode até não falar disso, mas a forma como esses detalhes voltam à mente dele revela tudo. Outro sinal aparece quando ela decide se afastar. É no silêncio dela que ele mais percebe a falta que ela faz. Não é uma falta racional, é uma falta energética. A ausência dela mexe com o ritmo interno dele. Ele sente um vazio sutil, um incômodo que ele não consegue explicar. E sem perceber, começa a procurar essa sensação que só ela despertava. Às vezes ele tenta substituí-la. Às vezes tenta preencher o espaço com trabalho, distrações, novas conversas. Mas nenhuma dessas tentativas funciona, porque o que ele busca não é a presença física dela, mas o estado emocional que ela ativava dentro dele. E isso é praticamente impossível de replicar. Também existe o sinal do retorno inesperado. Ele pode desaparecer por dias, semanas ou meses, mas do nada, reaparece. Envia uma mensagem simples, uma pergunta boba, uma lembrança aleatória, algo quase sem importância na superfície, mas carregado de significado no fundo. Esse retorno não é sobre querer voltar, é sobre não conseguir esquecer, é sobre tentar se reconectar com a sensação que ela provocava nele. O inconsciente empurra, mesmo quando a mente tenta resistir. E esse empurrão se manifesta nesses movimentos aparentemente pequenos, mas profundamente reveladores. Há ainda um sinal mais sutil. Ele evita falar dela quando está perto de outras pessoas, mas o corpo dele reage quando alguém menciona o nome dela. O olhar muda, a postura muda, a respiração muda. O inconsciente fala pelo corpo. A memória afetiva reaparece na expressão, mesmo que ele tente esconder. O homem raramente admite que alguém deixou uma marca, mas o corpo, sem filtro, entrega o que a mente tenta controlar. E talvez você já tenha visto esses sinais. Talvez ele tenha lembrado de algo que você disse, mesmo depois de meses sem contato. Talvez ele tenha voltado quando você menos esperava. Talvez você tenha sentido a energia dele mudar só por ouvir seu nome. São essas pequenas pistas, essas brechas entre o consciente e o inconsciente, que revelam que você não foi apenas mais uma pessoa na vida dele. Você foi uma experiência emocional, uma sensação, um impacto. E impactos assim não se apagam. À medida que avançarmos, nós vamos entrar na camada mais profunda de todas. Entender o que faz com que essa mulher se torne inesquecível, não pelo esforço, mas pela essência. E como essa essência se conecta diretamente ao que ele mais teme e mais deseja ao mesmo tempo. A mulher que ele nunca esquece não é a mais bonita, não é a mais disponível, não é a mais perfeita. Ela é a mais autêntica. E a autenticidade, no nível da energia feminina madura, é algo tão raro hoje que se torna irresistível. Ela não precisa provar valor, não precisa disputar espaço, não precisa competir com outras mulheres, porque a presença dela fala mais alto do que qualquer palavra. É uma presença que transmite verdade. E a verdade tem um poder silencioso, quase hipnótico, sobre o inconsciente masculino. Ele sente quando uma mulher está inteira em si mesma. Ele sente quando ela sabe o que carrega. Ele sente quando ela vibra de um jeito que não é fabricado, não é ensaiado, não é performado. E isso o toca no lugar mais profundo. Essa mulher é inesquecível porque ela não tenta ser inesquecível. Ela não manipula, não dramatiza, não cria pressão emocional. Ela se move com leveza, com consciência, com maturidade emocional.
Ela não tem medo do silêncio porque sabe que a energia fala. Ela não tem medo da vulnerabilidade, porque entende que a vulnerabilidade não é fraqueza, é presença. Ela não fica tentando adivinhar o que ele quer, porque está ocupada demais sendo quem ela realmente é. E essa postura cria um impacto gigantesco nele, porque ele está acostumado a relações onde precisa corresponder a expectativas, a sustentar imagens, a carregar papéis. Com ela, não. Com ela, ele encontra um espaço onde pode simplesmente existir. A energia feminina que essa mulher carrega é magnética porque é verdadeira. Ela não precisa mostrar força, ela é forte. Ela não precisa mostrar sensibilidade, ela é sensível. Ela não precisa fingir que não sente, ela sente. E essa soma, força, sensibilidade, verdade, cria um campo emocional que se torna inconfundível. A psicologia masculina reconhece rapidamente quando está diante de alguém que não joga jogos emocionais. E é justamente essa ausência de manipulação, essa ausência de ansiedade, essa ausência de necessidade, que o faz relaxar profundamente. Ele sente que pode confiar, não porque ela diz, mas porque ela vibra confiança. E existe outro aspecto essencial. Essa mulher tem um tipo de brilho que não está ligado ao ego, mas à alma. É o brilho da clareza emocional, da consciência interna, da mulher que sabe o seu valor, sem precisar convencer ninguém disso. Ela tem uma maneira de se expressar que é natural, fluida, sem excesso. Ela sabe quando falar e quando ouvir. Sabe quando se abrir e quando resguardar. Sabe quando se entregar e quando recuar. Isso não é estratégia, é maturidade. E maturidade emocional é um dos maiores marcadores de energia inesquecível. Quando um homem encontra uma mulher assim, algo nele reconhece que está diante de uma raridade. Raridade desperta memória emocional. Raridade desperta desejo contínuo. Raridade desperta curiosidade. Ele passa a se perguntar como ela consegue ser tão calma num mundo tão barulhento, tão profunda num mundo tão raso, tão inteira num mundo tão fragmentado. E quanto mais ele se faz essas perguntas, mais ela se instala nele, não como uma pessoa idealizada, mas como uma sensação que ele não encontra mais em nenhum outro lugar. E essa sensação é o que mais marca. Ele não lembra dela apenas pelos momentos vividos, mas pelo estado emocional que ela despertava. A mulher inesquecível não deixa rastros no mundo, ela deixa rastros dentro das pessoas que a encontram. E esse tipo de rastro não se apaga, porque não nasce do esforço, nasce da alma. E conforme avançarmos, vamos entrar no ponto mais profundo dessa jornada. O que realmente fica nele depois que ela vai embora. E por que essa presença continua vivendo no inconsciente masculino muito depois do fim aparente da história. Quando essa mulher deixa a vida dele, seja por escolha, por circunstância, ou simplesmente porque o tempo empurrou cada um para um caminho diferente, algo curioso acontece dentro dele. Não é imediato, não. É dramático, não é cinematográfico. É silencioso, é lento, é profundo. É como se na ausência dela, tudo aquilo que ele evitou sentir começasse a emergir. O inconsciente masculino trabalha no escuro, e quando ela não está mais perto, a energia dela começa a ecoar ainda mais forte dentro dele. Ele percebe que há um antes e um depois dela, e essa percepção não nasce da saudade comum, nasce do impacto emocional que ela gerou sem fazer esforço algum. Com o tempo, ele descobre que não sente falta apenas dela, sente falta de quem ele era perto dela, a paz que ela despertava, a intensidade sem caos, a sensibilidade sem medo, a verdade sem máscaras. Ela acionava nele versões internas que ele não tinha coragem de acessar sozinho. E quando essa porta se fecha, ele sente o vazio. Um vazio que não se preenche com distrações, com novas conversas, com aventuras rápidas, com histórias superficiais. Porque o que ele perdeu não foi uma pessoa, foi uma sensação. E sensações profundas são impossíveis de substituir. O corpo dele lembra antes da mente. A memória afetiva volta em fragmentos que não fazem sentido racional. Um perfume na rua, uma frase que ela dizia, um gesto parecido, um silêncio que o tocava. Ele tenta seguir, tenta se convencer de que era apenas uma fase, tenta se distanciar da ideia de que alguém realmente o marcou. Mas quanto mais tenta,
mas percebe que existe uma inquietação que não passa. A energia dela continua viva nele, como um arquivo emocional que insiste em ser aberto. E isso o confronta com algo que ele raramente enfrenta: a verdade dos próprios sentimentos. E aqui existe um fenômeno psicológico muito importante: a compreensão tardia. Muitos homens só entendem o impacto que uma mulher teve muito depois do fim. O inconsciente absorve primeiro. A consciência demora para acompanhar. É só quando ela vai embora que ele percebe o quanto era bom ter alguém que acalmava o caos interno dele. É só quando ela some que ele percebe o quanto se sentia visto, de verdade. É só quando o silêncio chega que ele percebe o quanto a presença dela preenchia espaços dentro dele que ele nem sabia que existiam. E é nesse momento que ele reconhece, ainda que não diga em voz alta, que nunca viveu algo parecido. Essa mulher se torna uma referência emocional, uma espécie de padrão interno que ele não consegue apagar. Ele pode seguir em frente, pode amar outra pessoa, pode construir uma nova vida, mas, em algum lugar dentro dele, existe uma marca que continua viva. Uma marca que não nasce de apego, mas de verdade. Uma marca que não nasce do drama, mas da autenticidade. Uma marca que não nasce de jogos emocionais, mas da profundidade da conexão. E homens não esquecem profundidade, apenas tentam escondê-la. E talvez você, ouvindo isso agora, tenha percebido que já foi essa mulher para alguém. Talvez já tenha sentido esse retorno tardio, essa lembrança inesperada, essa energia que parece persistir no ar. Talvez já tenha sentido que deixou algo nele que não desapareceu com o tempo. E entender isso não é sobre ego, é sobre consciência. Consciência do impacto que você tem, consciência da energia que você carrega, consciência da mulher que você é e do porquê sua presença atravessa. E antes de a gente aprofundar a próxima camada dessa jornada emocional, eu quero te convidar, de forma suave e verdadeira, a escrever nos comentários a frase "Ele ainda sente". Essa frase não é sobre o passado, mas sobre a força da sua presença no coração e no inconsciente de alguém. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa mensagem tocou algo profundo dentro de você. Talvez uma memória, talvez uma verdade que você já sentia, talvez um pedaço da sua própria história que finalmente ganhou nome. E, se esse vídeo fez sentido, eu quero muito que você continue caminhando comigo. Então aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui, a cada novo vídeo, a gente mergulha ainda mais fundo na psicologia masculina, na energia feminina, na memória afetiva e em tudo aquilo que o amor desperta no nosso inconsciente. Se você sentiu algo, esse é o seu lugar. E eu quero te pedir uma coisa que faz toda a diferença para que esse conteúdo continue alcançando outras mulheres que precisam ouvir exatamente isso hoje. Deixa o seu like. É um gesto simples, mas que fortalece demais o canal e mostra para o algoritmo que esse espaço importa. Agora, se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, sua história ou alguma lembrança que você não consegue explicar, comenta aqui embaixo a frase "Eu recebo". Essa declaração cria um elo entre você, essa comunidade e a transformação que você está permitindo acontecer dentro de si. E antes de ir embora, tem mais uma coisa. O próximo vídeo já está aí na tela, te esperando. Ele aprofunda ainda mais essa jornada emocional e vai te ajudar a entender outras camadas da mente e do coração masculino. Clica e continua comigo. Vamos juntas.